Bom dia! Vamos para a nossa quarta live de 15. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, deixa eu só anotar aqui. Pronto. Vou fixar aqui. Fixar comentário. Bom dia, Rê. Gente, hoje eu perdi a hora. Tá vendo, né? A live começou um pouquinho atrasada. Bom dia, Marcos. Hoje a gente vai falar sobre as causas das doenças emocionais, das doenças psíquicas. Nossa, eu passei um batonzinho, né? Porque ninguém merece. E aí, se vocês quiserem colocar aqui algum sintoma, fiquem à vontade. Um batonzinho, né? Porque somos filhas de Deus, tem que estar linda. Ontem, então, vou só abrindo aqui, contextualizando a gente. Ontem a gente estava falando das causas das doenças físicas. Então a gente falou da enxaqueca, a gente falou da dor no quadril, dos problemas no pé, joelho, deixa eu lembrar tudo. Falta de ar, sinusite, dor no ombro, mais o que? Cervical, escápula. Tô aqui tentando lembrar tudo que a gente falou ontem. E aí, a gente vai fazer 15 dias seguidos de live. Hoje, se eu não me engano, é o quarto dia. Todas inicialmente nesse horário de 8h30. Exceto hoje. E a cada dia a gente tem um tema. Bom dia, Gisele. A cada dia a gente tem um tema. Bom dia, Kátia. A cada dia a gente vai ter um tema. Deixa eu até falar pra vocês que eu ainda não postei os temas, né? Enquanto isso, se vocês quiserem colocar aqui as questões principais que vocês têm como problemas emocionais. E aí, amanhã é sexta-feira. Ó, eu anotei errado, gente. Amanhã é sexta. Eu errei um dia aqui. A gente vai falar sobre alma e corpo. Essas questões que vão além do psíquico. Depois a gente vai falar sobre as questões do acreditar. E aí tem algumas coisas que vocês me trouxeram esses dias que eu vou acrescentar. Qual que é a proposta? Bom dia, Rafa. Bom dia, Camila. A gente só consegue sair do problema. Bom dia, Fábio. A gente só consegue resolver as questões. Eu vou fazer, dentro desses 15 dias, um período só sobre relacionamentos também. A gente só consegue sair do problema efetivamente quando a gente toma consciência da causa. Literalmente, a gente não consegue sair de outra forma. Então, quantas pessoas vocês conhecem que já fizeram trocentos anos de terapia, ou mesmo vocês que já fizeram muitos anos de terapia e tiveram pouquíssimo resultado dentro de uma mudança de comportamento? Quando se trata das terapias muito clássicas, tá? Elas têm a sua importância, que é o se esvaziar, que é o confiar na pessoa, mas tem algumas questões que demoram muito para chegar. A gente acaba não chegando nessas questões. Por isso que a gente só consegue sair das coisas quando a gente toma a exata consciência do que aconteceu, que programou aquele comportamento, do que aconteceu que... Eu não sei se já foi para vocês um post, mas eu vou fazer um post sobre infância. De um trauma de infância que tá te gerando muita dor.
E quando você toma posse dele, da força dele, você consegue transformar. Só que para isso a gente precisa de botar luz nessas histórias. É o primeiro passo. Tomar consciência, botar luz e tudo mais. Esses são os primeiros passos. O segundo passo... Bom dia, Mariana. O segundo passo vai ser ter ações estratégicas. Porque o que faz a gente adoecer? Oh, gente, meu comentário não ficou fixado aqui. Peraí. Agora ficou. E aí... Pronto, agora deu certo. E aí, quando a gente entende de verdade o que eu ainda tenho a aprender com aquilo, aí pronto, o corpo não precisa mais daqueles sintomas. Quais sintomas emocionais, deixa eu ver se vai aparecer aqui, que vocês têm, que vocês querem que eu fale? Eu posso falar um monte, mas eu prefiro falar diretamente para o que vocês trazem. Nossa, alguém colocou aqui, ótimo. Só isso aqui já dá live. Transtorno de personalidade bipolar, transtorno de personalidade narcisista, dependência emocional. E os outros foram medo, a sensação de paralisia, depressão e ansiedade. Dependência emocional. Eu acho que eu vou começar pela dependência emocional. Você me dá um minuto para eu pegar os bonequinhos, para eu achar os bonequinhos? Que eu acho que vai ser interessante. Peraí. Ai, gente, os bonequinhos ficaram na casa da minha mãe. Vou ter que usar aqueles outros representantes mesmo, que não são tão bonitinhos. A gente vai ter que usar os outros representantes. Então, vamos lá. Vamos começar sobre dependência emocional, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer pra gente entrar no tema da dependência emocional é compartilhar esse vídeo. Manda para alguém que você conhece. Depois a gente vai entrar nas tristezas. E vocês vão entender que, de fato, tem como casar a dependência emocional com as grandes tristezas. A causa está muito próxima. Vamos lá, vou esperar vocês compartilharem e já vou falar. Hoje é que eu falei que a gente ia fazer a live lá no outro perfil, né? Até mudei o nome dele. Eu ainda vou testar fazer aqui. Eu espero que dê tudo certo e que não caia, tá? Mas se der qualquer problema, a gente passa para o outro perfil. Já compartilharam com as pessoas? Pronto. Enquanto vocês compartilham, eu convido aqui também. Pronto. Já compartilharam? Já convidaram as pessoas? Por que é importante? Sempre eu falo com vocês da questão da... Deixa eu só colocar aqui. Das questões do interagir, das questões do compartilhar. É porque a maior parte das pessoas que eu atendo, elas não são 100% digitais. E aí eu falo até por questão de dar clareza, tá? Bom dia, Maria Angélica. Realmente, todas as vezes que vocês
participam de tudo que a gente coloca aqui. Não é participar o dia inteiro. É participar da enquete, é apertar o botãozinho de enviar, é apertar o botão de coração. Exceto as pessoas com 100 mil seguidores que ganham dinheiro fazendo live, nós, pessoas normais, que não ganhamos com a plataforma, o que eu ganho de estar aqui com vocês a primeira questão é a vida de vocês, que a gente consegue impactar. Esse é o meu primeiro presente, não tem comparação, a primeira coisa que eu ganho é isso, tá? É quando vocês me respondem que conseguiram fazer algo depois de uma live. Esse é o primeiro benefício, inclusive é por ele que eu tô aqui. O segundo benefício da interação de vocês, de quando a gente está aqui se dispondo 1 hora do nosso tempo para falar com vocês, é o benefício da logística das dinâmicas do Instagram. Mais do que isso, eu tô aqui 100% gratuita, preocupada com a melhora de vocês. Preocupada com a tomada de consciência de vocês, preocupada com o processo de cura de vocês. Por isso que eu frequentemente peço para curtir, para participar da enquete, para responder caixinha. Porque como a energia de troca é a forma mais coerente que vocês conseguem desfrutando do tema e levando para a vida. E a segunda forma é interagindo, me ajudando. Tá? Então, por isso que eu sempre peço, e vocês podem ver várias pessoas que trabalham com isso também pedindo. E aí, vamos lá, dependência emocional. Qual que é a primeira dor que você reconhece que tá na dependência emocional? O que você sente quando você tá na dependência emocional? Ontem, quando a gente falou de compulsão e de obesidade, vocês reconhecem que a compulsão e a obesidade também moram uma dependência? Só que não emocional? Vocês conseguem perceber isso? Me fala aqui, que a maior parte de vocês estava aqui ontem. E eu tô esperando vocês compartilharem com as pessoas. A dependência emocional, ela diz na raiz, o comportamento de raiz é uma baixa confiança em si. É um não merecimento da vida. Bom dia, Leia. É um não merecimento da vida. Depois eu falo de onde isso vem, tá? É um precisar constantemente da validação do outro. E aí, como que a gente tem essa validação do outro? Quando a outra pessoa chega até você e essa pessoa vai validar a sua vida. Então, é o outro que vai dizer se você está certa ou errada. É o outro que vai dizer se você tá bonita ou se você tá feia. É o outro que vai dizer se você existe. Então, bom dia, Denise, é uma busca pelo olhar do outro. Só que o olhar do outro, ele é algo vital. Vocês conhecem pessoas que estão em relacionamentos altamente dependentes e abusivos e essas pessoas não conseguem sair dali? Bom dia, Marilda. E essas pessoas não conseguem sair dali? Vocês conhecem histórias assim? O que acontece? É vital para a pessoa que o outro olhe para ela. Então, quando ela começa a perder o olhar do outro, lá dentro é como se ela estivesse perdendo a vida. Eu acho que são essas palavrinhas que estão me bloqueando nas lives. Na maioria das vezes... Ô, gente, vocês... Desculpa. Vocês viram que eu perdi a hora hoje, né? Então tá tudo certo. Eu acordo 3 horas antes das lives. Hoje eu acordei em cima da hora. Vivi isso por muito tempo.
Depois da dependência emocional, a gente chega nessas tristezas que levam a processos depressivos, tá? E aí, lembra que eu sempre falo para vocês que tem algo que vem antes do emocional? Que é aquilo que é eminente à vida. Que é aquilo que sustenta a vida. Tem algo que vem antes, que é o cérebro primitivo. Que são as memórias de alma. Eu depois vou olhar se o post que eu fiz para vocês ficou pronto. Se ele saiu, né? Que eu deixei ele programado. E aí a gente nasce. Eu vou explicar isso antes de chegar nessas duas dores, da dependência e da tristeza. Quando a gente nasce, a nossa alma, aquilo que move a gente, e cada um lida com isso de uma forma diferente, de acordo com as suas crenças. No domingo a gente vai falar sobre fé e crenças. Cada um lida com isso de acordo com as suas crenças e com a sua fé. Mas existe algo que vibra antes da célula. E é isso que faz a vida. Isso, biologicamente, a gente traz memórias de 4, 6 gerações anteriores ou muito mais. E nessa alma a gente traz informações de 9 meses antes da concepção. Então, questões que os pais estavam vivendo, a gente traz. A gente traz também informações daquele sistema da grade familiar. Não tem um bonequinho, mas tem um negócio muito melhor, que é o presente do meu sobrinho que eu peguei pra mim. Pronto. A gente traz uma informação muito forte da grade familiar. Pronto. Hoje a gente roubar presente, criança não é pecado não, né? Depois eu devolvo pra ele. Ai, Jesus, deixa eu virar a câmera aqui. Bom dia, Rosa! Primeiro eu vou desenhar, né? Não, deixa eu virar a câmera. Então, vamos lá. Você nasceu. Você tem um pai. Você tem uma mãe. E esse é você. Bom dia, Ariane. Bom dia, Regi. Você nasceu desses pais ocupando um lugar, porque aqui são seus irmãos, tá? Esses pais também têm pai e mãe. E os pais do seu pai também têm pai e mãe. Então, esse lugar que você ocupa é isso que eu vou desenhar aqui agora. Que é o primeiro filho, segundo, terceiro. Tá dando pra vocês verem? 4, 5, acho que vou ter que tirar o computador, né? 6, 7, 8, 9. Esse lugar aqui tem a ver com essa grade que eu tô desenhando pra vocês. Tá dando? Eu vou tirar o computador daqui daqui a pouco. Com essa grade que eu tô desenhando pra vocês. Então, nós temos os primeiros filhos. Esses primeiros filhos, eles também existem. Bom dia, Amanda. Esses primeiros filhos, eles também existem aqui. O seu pai também tem primeiro, segundo, terceiro. Os primeiros, segundos, terceiros também existem aqui. Que também existem aqui e assim por diante, tá? Então, o lugar que você ocupa. Deixa eu virar pra cá agora. Pronto. O lugar, vou tirar o computador, tá? Pra gente desenhar melhor. O lugar que você ocupa nesse sistema, porque esse conjunto de pessoas, esse conjunto de informação, esse conjunto de coisas que você traz, a gente chama de um sistema. Então, as coisas que você tem, a sua alma escolheu. Por isso que é fundamental deixar isso muito claro antes da gente falar da dependência emocional. Enquanto a gente fala da dependência emocional. Tudo foi escolhido em algum nível. Bom dia, Roberto. Tudo foi escolhido em algum nível, tá? Só que a gente sabe que existem abortos,
que existem problemas financeiros, que existem brigas de família. A gente sabe que muitas pessoas acharam que não nasceram para ser mãe, acharam que não nasceram para ser pai, e que os filhos vieram por engano, por um acaso, por uma coincidência, nasceram muitas vezes resistentes a um DIU, ou seja, fizeram muito esforço para conseguir nascer. Vocês fizeram muito esforço para conseguir nascer. Com essas memórias e com isso claro na vida de vocês, me fala se isso está claro. E com isso claro, com o esforço, com a dedicação que vocês tiveram, com o empenho que vocês tiveram para nascer aonde vocês nasceram com uma série de histórias. E aí, bom dia, Fábio, se por algum momento você sentiu que o ambiente externo, hoje a gente prova, tá? Que o ambiente externo interfere no bebê, na célula do bebê. Hoje isso tudo que eu tô te falando é provado pela ciência. Mas meu objetivo aqui não é dar aula científica hoje. O objetivo aqui é te trazer clareza para você conseguir mudar o comportamento, tá? Uai, o que aconteceu? Pronto, vê se voltou. Já tava entrando em pânico, achando que ia cair de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu vi que deu uma travada aqui até na imagem. Me fala só se voltou. Me fala aí se voltou que eu vou seguir. Me fala aí. Se voltou, se deu certo. Sim, tá bom. Então vamos embora. Porque eu não gosto quando fica lá na gravação. Trava e eu fico falando sozinha. Então teve esse esforço e vocês nasceram. Só que lembra daquela mãe que achava que não seria boa mãe? Normalmente ela vem de uma mãe que também teve esse problema. Aquele pai que achava que nunca queria ser pai e que dizia, eu não quero ter filho, ele também vem de um pai com grandes dores. Então eu preciso que vocês tenham total clareza disso. E agora a gente vai entrar na sua dor. E aí a gente pode entrar na história agora de onde começa a dependência emocional. E eu vou pedir para vocês apertarem esse aviãozinho e compartilhar, tá? Então vamos lá. Quando você tá na barriga da sua mãe, você não sabe a diferença sua para sua mãe. Você e ela é um só. O coração reflete o mesmo ritmo, o sangue que nutre a vida vem dela, tudo vem dela. É como se a sua vida fosse ela, tá? E se por algum momento essa mãe com os seus medos de vida e ela fala, meu Deus, eu não tô pronta para ser mãe. Eu não queria um filho nesse momento. Ou você vem depois de um aborto. E aí ela passa a gestação não se permitindo curtir. Porque vocês sabem a dor de um aborto. Quem não sabe consegue visualizar. E ela não consegue vibrar essa gestação. Porque ela tem medo de te perder. Porque afinal ela sabe qual é essa dor. De esperar alguém e não ter. Então essas situações acontecem. Se você vem depois do aborto, a gente costuma falar que você vem de uma gestação gemelar. É uma gestação que o corpo faz dois, com o objetivo de um viver. E existem milhares de dinâmicas nesse lugar. Bom dia, Fábio. Existem milhares de dinâmicas, inclusive a gente pode colocar um tema, essas gestações gemelares. E qual que é o impulso que você vive na gestação? Entre você e aquela vida, você nasceu a custo da morte dela.
Então, quando é gemelar, a sua vida custa a morte de um irmão. Quando tem essa questão das dores da mãe, a sua vida custa o sacrifício da mãe. E aí, por isso que, o que a gente até comentou ontem, é culpa da mãe. Não, não é culpa da mãe, a sua alma escolheu a mãe certa para você. Só que tá aí o que você tem que aprender. E aí você nasceu, normalmente teve uma grande maioria, foi de cesárea, precisou ficar alguns minutos fora, enfim. Nesse momento você tem a primeira interrupção com a sua mãe. O primeiro caminho interrompido com a mãe. Se a sua célula já está sentindo a questão da ausência da vida. Bom dia, Carla. A sua célula já está vivendo a culpa da vida. E nesse momento você é arrancada e afastada da sua mãe. O que a sua célula vibra? Morri. Que é muito primitivo, é vida e morte. Se eu não tenho minha mãe, eu morri? Minha vida tem risco? E normalmente eu não tenho nem o pai também. Porque ficam alguns na sala de cirurgia e você vai para outro canto. E ainda tem um fator muito importante que é: alguém precisou tirar você dali. Bom dia, Bruna. Alguém precisou tirar você dali. Ou seja, você não teve a capacidade de sair no seu tempo. Então você espera que alguém te resgata. E essas pessoas que nasceram de cesáreas, com dinâmicas complicadas. Bom dia, Sil. Normalmente esperam que alguém venha salvar, que alguém venha tirar. Por isso a dependência emocional, ela precisa ser olhada com muito respeito, porque de fato durante muitos anos as pessoas ficam esperando que alguém venha tirar ela dali, porque ela não se sente capaz de sair sozinha, porque a vida está em risco. A informação biológica dela é: a minha vida está em risco se eu viver essa ruptura. Mas vamos entender uma coisa, tá? Cada caso é um caso. Eu tô falando com vocês de maneira bem geral, tá? Essa pessoa começou a achar que a vida dela depende da mãe. Eu não existo quando a minha mãe não tá por perto. Não é, eu não me amo, eu não me aprovo, eu não me aceito. Não, eu não existo. E acaba que a vida acontece, a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, as dinâmicas na família, bom dia, Elaine, as dinâmicas na família acontecem normal, como a vida de todo mundo, e você começa a jogar isso para os colegas. E aí entram as questões das relações na escola. Eu preciso que o outro fale para mim sobre mim, porque a minha existência depende do olhar do outro. E aí você entra naquela grande insegurança que é a validação. O outro fala que eu sou bonito, o outro fala que eu sou inteligente, o outro fala que eu posso ir, e eu quero, mas não quero, eu sigo um, mas não sigo um, e começa a existir umas vontades em você e você não consegue validar as suas vontades, e aí vai dando uma loucura, chega no pico da adolescência essa loucura. E você encontra uma pessoa que te dá o mínimo que você precisa para estar viva. E você quer estabilizar essa loucura. Porque, ai meu Deus, não dou conta. Quero estabilizar. Deixa eu ficar aqui que é mais seguro. A gente precisa ficar muito atento a palavras que são biológicas, que o seu cérebro primitivo reconhece, tá? Então, é seguro esse relacionamento no primeiro momento. Porque aqui eu só preciso da validação dele. E no fim ele me fala, tá gata. Um dia de 365. E no fim ele me fala, sei lá, gente, eu tô gravando áudio da live, vocês acreditam? E no fim ele te fala alguma outra coisa. E você se alegra porque ele te viu. Ele te viu. E isso basta para você nutrir a sua vida. Só que você está acostumado com pouco. Lembra que você não pôde merecer a vida lá na gestação? Você está acostumado com pouco.
Então tem uma série de outras patologias que podem surgir aí também, muitas outras. Mas você está acostumado com muito pouco, muito pouco. E esse pouco é o que você exige. Só que a gente só sai de um relacionamento abusivo, a gente só sai da dependência emocional quando a gente existe. Bom dia, Andréia. Quando a gente existe. Aí vocês vão falar, você tá louca? Claro que eu existo, tô aqui velha, com 30, 40, 60 anos. Claro que eu existo. Normalmente não. Se você ainda vive esses relacionamentos, você mal nasceu pra vida. Você mal saiu da infância. Agora eu vou desenhar os bonequinhos, porque meus bonequinhos estão aqui. Tem uma última chance de estar aqui. E essa última chance está aqui. Quando eu pego o bonequinho, você aperta o aviãozinho, convida as pessoas e aperta o coraçãozinho. Você lembra por quê, né? Por que é importante fazer esse movimento? É que eu gosto dos bonecos sem cabeça. Ficou bem feio o negócio dos bonecos sem cabeça. Quanto menos característica para vocês não ficarem associando, melhor. Vai ter que ser esses de cabeça, que realmente os meus bonitinhos não estão aqui. Vocês estão compartilhando com as pessoas? Vocês entenderam a importância de compartilhar? Eu sei que queria pegar um neném. Deixa isso aqui. Bom dia, Márcia Soares. Vocês entenderam a importância do compartilhar, não entenderam? Porque a gente tem que ser chato e pedir mesmo. Primeiro, para ter energia. Bom dia, Seninha. Primeiro, para ter energia equilibrada da troca. Para a pessoa que tá aqui não entrar no relacionamento abusivo. E segundo, porque eu tenho certeza que vocês conhecem um monte de mulheres que vivem essas dores. E talvez hoje a gente fique nesse lugar da dependência emocional e da tristeza e das depressões. Pode ser que vai fazer mais sentido, tá? Então vamos lá. Ó, os bonequinhos de hoje não dão gatinhos. São, agora que eu descobri, esses que estão aqui são os são os bonequinhos que sobraram, os outros estão lá na minha mãe mesmo. Então vamos lá. Você, seu pai e a sua mãe. E você. Então vamos lá. Sua mãe te deu a vida. Seu pai te deu a vida. Só que lá na barriga você achou que não merecia. E aí, ou você acha que precisava de algo mais. Então, fica aqui, pai. Não sai, não. Então, assim, volta aqui que você não tem a ver com isso, não. Lembra que a sua vida, o seu olhar para o meu canal do YouTube, lá eu consigo postar sem nenhum problema. E eu vou focar em postar, falar nisso, eu tinha até falado que eu ia fazer isso. A aula de amanhã vai ser no YouTube e na outra conta. Alguma coisa assim. Porque lá eu consigo postar e lá não tem esses bloqueios, tá? Então deixa eu virar aqui. E aí você nasceu, você tá aqui, ó, recebendo mamar, recebendo alimentação e tudo mais. Só que, como você tem essa questão da falta, nossa, eu ainda não tenho o suficiente, que vem lá da gestação, você fica aqui esperando
que ela te dê algo além. Então entra a questão da aprovação, entram todas as questões. Você fica aqui olhando, a vida tá aqui, ó. A vida tá aqui. Você fica aqui olhando, esperando receber. Bom dia, Rodrigo. Você fica aqui esperando receber algo dela. Só que ela não tem mais, ela já te deu a vida e você não toma posse da vida. Só que aí a mãe sai, vai trabalhar, as coisas acontecem e tudo mais. E você tá vivendo. Quando você tá vivendo, você encontra uma pessoa. E lembra que você tá sentindo falta das coisas que sua mãe não te deu? Você olha para a pessoa e pergunta: é você que vai me dar? E você cobra dessa pessoa o que você queria receber da sua mãe. Aí você conhece outra pessoa e você vai criando uma cascata. Então essa daqui me dá a validação que a minha mãe não me dá, essa daqui me dá o amor que a minha mãe não me dá. Cada um dá alguma coisa, tá? Bom dia, Denise. E aí cada um dá alguma coisa que você tá buscando, porque tá faltando. E você chega para os relacionamentos buscando também. Tá faltando alguma coisa. Só que o que você tá buscando, anota isso, nunca é o bastante. O que as pessoas te dão nunca é o suficiente. Por quê? Porque não é o que você tá buscando. Você tá buscando mãe. O que qualquer outra pessoa te dá não é a mãe que você gostaria. Mas sustenta a sua vida. Em paralelo com isso, entra todas umas questões de escassez, tá? Escassez na vida. Entra toda uma questão de escassez. Ô, gente, como esse trem bugou e apagou todo mundo, envia para trazer mais gente. E aí, você chega pro relacionamento, ele valida a sua vida, você aceita e tá sempre insatisfeita. Porque quem tá num relacionamento quem tem relações de dependência emocional, não tá feliz. Vocês conhecem alguém em relação com dependência emocional feliz? Felicidade também é um outro tema. Vocês conhecem alguém que tá feliz na relação, de verdade, que vive essa dependência emocional? Essa pessoa tá sempre, ela ou ele, tá? Que eu já tratei muitos homens. Relacionamento eu trato basicamente homens, vocês acreditam? Essa pessoa tá também num local de insatisfação, que leva para grandes tristezas. Quando a gente pega as causas emocionais biológicas, a gente vai ver grandes rupturas, repetidamente, em que você não tem o lugar, em que você não tem o seu lugar. Quando a gente pega a causa biológica, você teve uma grande ruptura, uma grande perda, que pode ser do parto ou problemas de gemelar, irmãos, pai e mãe. E além das rupturas, você tem as questões do reto, do intestino, em que não te deram o seu lugar. E você começa a aguentar muito a barra para poder ter um lugar. E você que tinha um comportamento mais feminino, se torna mais masculina. E você que tinha naturalmente um comportamento mais masculino, se torna mais feminina. Extremamente, é a piruagem. Entra no local do extremo. Essa é a causa biológica. Só que para acontecer a biológica, precisou existir uma dinâmica sistêmica antes. Certo? Precisou existir uma dinâmica sistêmica antes. Então, essa dinâmica é onde a gente precisa olhar, reparar e ressignificar. Só que a ação que começa a mudar esse processo é olhar no espelho. Aí, eu me arrumo todo dia olhando para o espelho. É olhar para o espelho. É diariamente validar a sua vida. Quem aqui tem costume de comemorar as conquistas?
ou as pessoas que vivem relacionamentos com dependência emocional não vibram as conquistas. Até porque elas não conquistam. Quem conquista é o outro, ela só desfruta o mínimo. Então, uma boa forma de começar a corrigir isso é vibrando as conquistas e conquistando, olhando para o espelho e vibrando as conquistas. Só que nada adianta fazer se a gente não dá no seu coração um lugar para essa mãe, um lugar para esse pai. Porque para você sair da infância, aquele que ainda depende da mãe, que é esse o lugar que a pessoa... É esse o lugar que a pessoa que está na dependência emocional mora, não mora na adolescência, mora na infância. Então, para sair da infância, a gente precisa conquistar coisas. Aí é a bagunça do adolescente. Eu vibro muito minhas conquistas. Esse é um sinal de adolescente para adulto. O vibrar. Homem é muito melhor para isso. Homem é muito melhor para dar espaço do que a gente. Por isso que a gente vê menos homens vivendo essa dependência. Só que existem muitos, tá? Eu realmente atendo muitos homens. E existem muitos homens na insegurança. A base sistêmica é um desequilíbrio. Eu sinto que minha mãe me deu pouco. E eu começo a dar muito para ela, achando que ela vai me dar um pouco mais. Então, eu começo a dar muito, entro na expectativa. Então, eu dou e nunca recebo bastante. Eu dou e nunca recebo bastante. E aí eu chego para a vida. Como que eu aprendo que as relações funcionam? Eu preciso dar e recebo o mínimo. Eu dou e recebo o mínimo. Por que homens têm vantagem nesse lugar? Porque o não, o homem é muito melhor em dizer. Começar a reconhecer seus limites, o homem é muito melhor em dizer. Tanto que as mulheres que funcionam biologicamente, tá? E não por compensação, que funcionam biologicamente na energia masculina, tendem a não sofrer com esse comportamento, porque elas aprendem a impor limites muito rápido. Por que impor limites é extremamente importante para curar essa ferida? Porque você só põe limite naquilo que existe. Você só põe limite naquilo que está vivo. Então, para pôr limite, você precisa existir. Por isso que muitas vezes 1 milhão de pessoas chegam e falam: eu não consigo me priorizar e eu não consigo pôr limites. Primeiro vamos existir, depois a gente olha para o olhar do outro. Primeiro a gente coloca a mãe no lugar de mãe, pai no lugar de mãe, todo mundo que veio antes no seu lugar. Para você poder existir por si só. E a autonomia é a adolescência. Não é o adolescente que quer se rebelar e fazer tudo diferente? É um adolescente. Então essa autonomia ela começa com o adolescente. Por isso que a gente tem que dar força para as nossas feridas. Usar o recurso da malandragem adolescente nesse processo. Bom dia, João. Usar a força da malandragem do adolescente nesse processo é muito rico. Porque você precisa impor limites, mas se você usa a maleabilidade que só o adolescente tem e que isso mora dentro de você, você torna esse processo muito mais leve. Ainda que tenha caído a live todos os BOs possíveis, essa questão da dependência emocional, ela dá 1 mês de aula, tá? Eu tentei colocar os vários aspectos, mas agora a gente entra nas tristezas, que vai casar com isso, com não ter recebido bastante. Até aqui, tá suficiente? Trouxe alguma clareza? Te ajudou em alguma coisa? Me fala aí, o quanto te ajudou e se te ajudou. Me fala se te ajudou, quanto te ajudou. Porque a gente vai entrar na vontade de chorar e nas tristezas. Que bom, Rafa. Que bom, Kátia. Então vamos lá.
Agora peguem alguma ação de tudo isso que eu vou dizer e que eu tô dizendo, leva pra vida hoje. Alguma ação, por menor que seja. Meu Deus, eu tenho uma consulta. Deixa eu confirmar aqui. E aí, leva pra vida. É a melhor forma de vocês honrarem tudo que eu faço aqui por vocês é levar pra vida e compartilhar. E aí vamos pensar nas tristezas e na vontade de chorar. A primeira questão é, em que momento vem essa vontade de chorar? E o que você faz com a vontade de chorar? E você chora sozinho ou você pede ajuda? A primeira questão é essa. Primeiríssima, top one. É o que você faz com isso. Olha que maravilhoso, Flávia. Na última aula agora eu tive a resposta sobre o meu maior medo, que é o medo do meu oponente. Primeira coisa, o que você faz quando você fica triste? Você pede ajuda? Fala aí a verdade, você pede ajuda? Você busca ajuda? Ou você chora no quarto? Olha, Rosane, quanto tempo? Você busca ajuda ou você fica no quarto, ou você vai comer, ou você se despista e não chora e busca algo para fazer e vai colocando debaixo do tapete essa tristeza. O que você faz com isso? Porque o que você faz diz muito para onde a gente precisa olhar. Diz muito para onde a gente precisa olhar. E normalmente as grandes depressões, hoje eu não vou poder falar outras coisas, porque senão eu vou me cortar de novo. As grandes depressões, as tristezas profundas, elas andam associadas com não se realizar. Se realizar é aquele movimento, choro ou vômito, choro ou vomito. Interessante, vou falar sobre isso. Que é um realizar, que é aquela alegria da alma, sabe? Quando você faz algo que você, me realizei, sou foda. Normalmente quase não tem esses momentos, quando a gente tem essa tristeza muito frequente. São pessoas que não se sentem presentes na vida e não se sentem merecedoras. Normalmente essas pessoas também estão no desequilíbrio de dar e receber. E são pessoas fazedoras, que fazem pelo outro, menos por si. Que olham para o outro, não olham para si. Num olhar de não merecimento. Nesse sintoma tem muito isso, tá? Nas questões biológicas, a gente vai ver duas grandes perdas. Duas grandes perdas em um local, principalmente, que é a pior tristeza do tálamo, que são perdas que são vividas na percepção da minha vida acabou. Eu não sei o que eu faço da vida. O meu chão caiu e minha vida acabou. Então são duas, pelo menos duas, tá? Só que isso pode ter sido vivido de uma gestação gemelar e de uma perda de um dos pais. Às vezes uma perda até de um coleguinha na escola. E a gente entra nesse lugar do não merecimento. Então a questão chave para sair dessas grandes tristezas e dessas questões fortes com muito choro é merecer a vida. E eu já vou te ensinar como que você começa a merecer. Por que eu vou falar quando ele traz aqui? Choro e caio na comida. Choro à toa, numa simples conversa me emociono. Agora que eu consegui ler. A questão do vômito, ela traz a seguinte informação. Isso tudo que eu tô vivendo, para mim é altamente contraditório. São coisas que eu aceitei e que eu gostaria de não ter aceitado. São coisas que eu engoli e que eu gostaria de não ter engolido. São coisas que me empurraram goela abaixo e me trazem grandes tristezas. Só que começa no não merecer falar não. Começa no não merecer dar uma bronca. Bom dia, Luciano. Começa no não merecer se expressar, tá?
Então, quando a gente tem histórico de vômitos com choro, geralmente a dor foi vivida no não dito, no não compartilhado e engolindo a seco, tá? Coisas que empurraram goela abaixo. A tendência é que esse comportamento se torne um comportamento frequente, então essas pessoas acabam aguentando muitas coisas na vida. Isso pode virar tanto problemas digestivos quanto problemas de peso. Então são pessoas que aguentam muito mais do que gostariam de aguentar, que não conseguem impor limites e que vivem na sensação de que não tem aquilo que merece, mas também não sabe como ter porque não se sente merecedora. E às vezes sofre até na realização, não só na não realização, às vezes sofre até na realização. E aí, como que a gente começa a reverter esse processo? Sempre, vou ousar dizer sempre, são pessoas que não sabem receber. Vou dar um exemplo, deixa eu pegar um negócio aqui. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente pega um negócio e fala assim, Rê, é pra você. Rafa, toma, é sua. Mano, por quê? Não pedi? Não. Toma, olha que linda. Queria que a minha caneta Swarovski estivesse aqui. Amanhã ela estará. Eu pego algo bem legal e te dou. E você assusta. Não, imagina! Não, que isso, de forma alguma. Isso é seu. Tá doida? De forma alguma. O que você tá fazendo? Você tá negando o que estão te dando. Por quê? Por não merecer. Isso começa, gente, numa simples caneta. A expressão do comportamento, tá? Não a causa. A expressão do comportamento começa numa simples caneta que você recebe e você diz, não, imagina. Quando alguém elogia falar nisso, vocês não elogiaram meu lenço. Quando alguém elogia seu lenço e fala, nossa, que linda, fala, não, imagina, boba. Que é isso? Nada que é pra ser. Esse é um lugar sintomático dessas pessoas que estão vivendo essa tristeza, um não merecimento, os grandes choros. É um sintoma muito forte. E eu, se fosse vocês, elogiava isso aqui, porque isso aqui foi feito à mão, de seda pura, tá? Depois eu faço propaganda. Porque agora eu resolvi usar as coisas que minha mãe faz. E resolvi vender também. Então, se vocês quiserem, excelente presente. E chique é térrimo, porque não existe um igual ao outro. E aí, não, imagina. E normalmente você dá pra pessoa. Então eu pego isso aqui que eu recebi, fico com isso na mão, não trago pra minha vida e fica seu, imagina. Só que a sua dívida é tão grande que você pega isso e dá pra pessoa. Você dá além do que ela te deu e você nem recebeu. Foi isso que você fez com a vida, quando a sua mãe te deu. E aí como que a gente começa a resolver? Eu vou ter que fechar, que eu acho que eu tenho consulta agora. E como que a gente resolve? Aprende a receber. Como? Passeia no calçadão, para quem tá aqui em Juiz de Fora. Recebe a pipoca da loja que tá inaugurando. Recebe o algodão doce da loja que tá dando. Recebe o panfleto que as pessoas estão dando. Recebe. Se coloca num local na vida pronta para receber. Só que quando você receber, por muito tempo, nos primeiros momentos, não é mentira. Por muito tempo você vai precisar receber, olhar para sua culpa, meu Deus, ganhei, será que eu merecia? E aí você vai olhar para a sua culpa do receber e vai lidar com a sua culpa. E vai desfrutar, e aí entra o vibrar, e vai desfrutar. Então você ganhou uma pipoca, você vai comer a pipoca desfrutando, conscientemente. Você vai comer aquela pipoca feliz. Eu nem queria, recebi e ela me fez bem. Esse talvez seja... Eu vou fazer o seguinte, eu tenho consulta agora. Então, deixa eu botar aqui. Não vai dar tempo de esperar todo mundo entrar.
e finalizar. Tá? Eu vou ter que reclamar com o Instagram, não sei o que eu faço. Eu vou postar nos stories a decisão que eu vou tomar das próximas lives, mas eu não vou parar de fazer live. Eu só vou tomar a decisão do que fazer e de como fazer. Só que em função desse meu horário eu não vou conseguir esperar todo mundo entrar e tudo mais. Fica hoje, e se possível eu vou postar esse vídeo, fica para você hoje com essa informação do merecer receber e treinar esse receber, que vai te tirar das grandes dores, das tristezas, e fica nesse lugar de olhar para o espelho, de reconhecer que você existe e logo em seguida reconhecer os seus limites. Se vocês conseguirem fazer isso, eu tenho certeza que as mudanças que isso geram na sua vida já são incríveis. E aí eu vou ter que encerrar a live hoje porque esse negócio de ficar caindo tá atrapalhando. Fica de olho nos stories que eu vou achar uma resolução para isso, tá? Então, hoje eu vou achar uma solução ou do YouTube ou do outro perfil. Mas amanhã, 8h28, tem live. E amanhã a gente vai falar da integralidade. E amanhã vai ser bem rápida. Porque amanhã eu tenho compromisso logo em seguida. Na verdade, eu posso começar até mais cedo. Amanhã. Certo? Satisfeitas? Muito obrigada. Espero que com toda essa confusão vocês tenham conseguido receber algo de bom. E se eu conseguir salvar, compartilha e faça todo esse movimento, ou só de compartilhar a conta já é muito bom. Até amanhã. Beijos.